Boa noite, paz seja convosco. Boa noite você que nos acompanha através das redes sociais. Quero dizer que é um prazer poder estar aqui agora, neste momento, transmitindo diretamente da sede da Igreja Quadrangular aqui da cidade de Bom Despacho, e não só para a cidade, mas também para o mundo inteiro, através das redes sociais. Que Deus possa abençoar muito a tua casa nessa noite, através desse jeito diferente de ser igreja, através desse jeito diferente de nos portarmos nesses dias de isolamento social. Quero convidar você para abrir a tua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 28. Livro de Atos, capítulo 28, verso 3. Que é o livro que conta a história da igreja. Livro de Atos, que termina no capítulo 28, exatamente esse capítulo, e parece que termina de uma maneira abrupta. Ele não tem despedida, porque na realidade a história da igreja ela está sendo escrita ainda nos dias de hoje, porque a igreja sou eu, a igreja é você, e junto nós estamos nessa missão de transformar o mundo através do Evangelho, e estamos escrevendo a história do livro de Atos, os capítulos futuros ao que está aqui, mas presentes para cada um de nós. Atos 28, verso 3 diz assim: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe ofendeu a mão. Feche seus olhos, Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, que a Tua graça se manifeste neste lugar mais uma vez. Colocamos, meu Deus e meu Pai, cada lar, cada casa, cada família, cada pessoa que está do outro lado, que estará visualizando, ó Deus, essa mensagem em qualquer hora do dia. Pai, que o Senhor possa manifestar o Teu poder. A Tua unção, ela é poderosa, ela se renova, e ela pode se manifestar de uma maneira exponencial, uma maneira grande, e que ela possa agora tomar conta deste lugar, deste altar, de cada vida que está aqui trabalhando conosco na transmissão deste culto, cada pessoa que está agora recebendo essa mensagem no seu lar, na sua casa, que uma unção dos céus possa vir ao nosso encontro agora, que toda a cadeia possa cair por terra, que todo jugo, todo grilhão seja destruído, e que uma unção poderosa possa alcançar as nossas vidas agora. Eu abençoo, Pai, os Teus filhos, e te peço, meu Deus, fala agora com cada um dos Teus filhos daquela maneira que só o Senhor sabe falar. Venha nos encher com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o apóstolo Paulo estava agora como um prisioneiro numa embarcação. O destino dessa embarcação era a cidade de Roma, e nessa trajetória ele estava agora num navio, e de repente uma tempestade atrapalha aquela viagem. Mas no meio dessa tempestade, Paulo recebe uma mensagem. Um anjo aparece a ele e traz uma mensagem para ele naquele dia. E aí a mensagem era o seguinte: ninguém iria morrer naquela embarcação, porém aquele navio iria se quebrar. E às vezes um tipo de notícia assim não deixaria ninguém animado. Um tipo de notícias dessas
talvez provocaria algum tipo de revolta no coração de alguma pessoa. E talvez haja um questionamento no coração de muitas pessoas por dizer: puxa vida, o apóstolo Paulo, um homem que renunciou e comprou briga com o Estado de Israel, a religião da época a qual ele servia, um homem que jogou tudo pro ar para poder servir a causa de Cristo, e agora ele numa situação difícil, estava preso, situação de desconforto como prisioneiro. E será que Deus não poderia aliviar a barra? Deus não poderia ter dado uma outra mensagem? Tem pessoas que vêm aos cultos e querem ouvir uma palavra que talvez possa realmente trazer um conforto para a alma, e a palavra de Deus permite isso. Mas existem aquelas pessoas acomodadas que querem somente uma palavra de alento, e muitas vezes Deus precisa corrigir algo que está defeituoso na nossa vida, e às vezes Deus até permite esse tipo de coisa. Será que Deus não poderia ter mudado essa mensagem? Será que Deus não podia ter aliviado ali para o apóstolo Paulo? Mas, queridos, eu quero que você entenda que Deus tem sempre algo maior. Os olhos de Deus conseguem alcançar aquilo que os nossos olhos jamais conseguem por causa da limitação humana. Porque Deus, Ele consegue transformar até mesmo as adversidades em algo maravilhoso. E Deus então vai falar coisas que talvez eu não quero ouvir. Quando a gente entra na presença de Deus através da oração, a nossa atitude, a nossa postura é nos apresentarmos diante de Deus, obviamente com as nossas petições, mas também acreditando que Deus pode muitas vezes negar certos pedidos, porque Deus tem um propósito maior. Muitas vezes nós precisamos ser transformados naquilo ali. E olha, isso nos leva a entender que talvez coisas possam estar acontecendo nas nossas vidas hoje, como esse cenário que nós estamos vivendo, porque Deus ainda tem algo maior, algo que os nossos olhos não conseguem contemplar. Talvez na nossa limitação, talvez nas nossas dificuldades de acreditarmos nisso, acabamos externando aí nosso estresse, a nossa preocupação. Mas eu queria desafiar você nessa noite, nesse momento agora que você ouve essa palavra, a acreditar que Deus tem algo maior. O barco então se quebra, aqueles prisioneiros juntamente com Paulo nadam até uma ilha chamada Malta. Essa ilha ainda tem esse nome, até os dias de hoje fica no mar Mediterrâneo. Mas Paulo não queria estar na ilha de Malta, ele queria estar em Roma. E às vezes a gente pensa que estamos indo numa trajetória de bênção, de milagre. Talvez nós queremos alguma coisa e nós estamos caminhando para isso, mas de repente a gente se encontra em outro lugar, não no lugar que a gente queria. Paulo queria estar em Roma e ele agora estava em Malta. Ele percebe então que ele havia escapado da embarcação que havia naufragado. Ele estava com vida, mas ele estava numa ilha. E muitas vezes nós nos encontramos assim, talvez salvos, talvez ancorados com a nossa fé na palavra de Deus, mas muitas vezes nos sentimos ilhados, nos sentimos talvez sem uma perspectiva, até mesmo cercados. Às vezes a gente alcança uma bênção. Paulo havia recebido um livramento de morte, mas ele estava ainda numa ilha. Às vezes a gente recebe um milagre hoje e amanhã uma nova luta se levanta, um outro gigante se levanta para enfrentar. E às vezes é assim, caminhamos de uma luta para outra luta. Mas eu quero que também novamente você possa acreditar que Deus tem propósitos ainda maiores na nossa vida. E o que nós estamos vivendo são processos.
Porque agora Paulo, como antes, está totalmente dependente de Deus. E a dependência de Deus, querido, é o melhor momento da nossa vida. É o momento que a gente consegue viver uma dimensão de milagres. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que grandes milagres aconteceram quando o povo estava no deserto, quando houve tempos de escassez, tempos de dificuldades. Foram nessas épocas que a mão de Deus se manifestou de uma maneira grande e poderosa, mas não porque Deus estivesse mais forte nesse momento, mas é porque nesta hora é que a gente consegue realmente depender de Deus. Deserto é quando você olha para todos os lados e você não consegue encontrar caminhos, soluções, humanamente falando. Todos os caminhos parecem os mesmos, se é que vai ter caminho em um deserto, mas é nessa hora que a gente consegue voltar o nosso coração totalmente para Deus. É nessa hora que a gente consegue exercitar de uma maneira muito verdadeira a nossa confiança. É nessa hora que a gente consegue orar com intensidade. Por isso que Deus aparece. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscar de todo o vosso coração. Mas talvez no dia a dia, no cotidiano, a gente não consegue exercitar isso de uma maneira tranquila. Mas no momento de deserto, no momento de aperto, a gente consegue buscar de todo o coração. E aí o milagre, a mão de Deus se manifesta. Deus quer usar o apóstolo Paulo de uma maneira diferente mais uma vez. No navio, ele foi usado tremendamente por Deus. Quando o navio se encalha, as pessoas começam a ficar desesperadas. Alguém teve até a ideia de matar todos os prisioneiros para que ninguém pudesse escapar. Mas Paulo se levanta no meio daquele desespero e ele apregou a mensagem de esperança. E ele diz: ninguém neste navio vai morrer, porque o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e nos garantiu essa palavra. Querido, a fé de Paulo, uma promessa de Deus, salvou a vida de tantas pessoas naquele dia. A mesma palavra que eu e você estamos ouvindo agora, e pode encher de fé e esperança o teu coração. E você também pode ser porta-voz e protagonista de salvação aonde você estiver. Paulo naquele dia deu ânimo para a tripulação, ele deu ânimo para todos aqueles que estavam no navio. E agora, na ilha onde ele estava, Deus iria usá-lo de uma maneira mais forte ainda, mais poderosa. Por isso, querido, eu desafio você a suportar as pressões, os momentos difíceis em que nós vamos olhar as circunstâncias e não vamos encontrar nada, humanamente falando, que sustente a nossa força, a nossa perseverança. Mas eu quero te convidar a você a olhar para os céus e acreditar que tem um Deus poderoso. Então suporte a pressão, suporte os ventos, suporte os levantes, suporte as portas que se fecham, porque Deus pode e vai te usar de uma maneira poderosa. Lá na ilha agora, estavam molhados, depois de um tempo exaustivo de natação, e eles então acendem uma fogueira. Está muito bom para quem sofreu muitas perdas. Navio, suprimento, pertence, perdeu tudo. Mas às vezes algumas perdas são importantíssimas, porque nos levam a encontrar coisas melhores e maiores. A palavra de Deus fala que Quis era o pai de Saul e ele perdeu as suas mulas na época. E o seu filho Saul saiu para procurar essas mulas, foi atrás de umas perdas. Se não houvesse aquelas perdas, Saul não sairia da casa do seu pai, viajaria tanto para tentar encontrá-lo. E no meio dessa jornada, ele se encontra com o profeta Samuel,
e Samuel o unge para se tornar o rei, o primeiro rei da nação de Israel. As perdas o levaram ao trono. Algumas perdas nos levam para próximo de Deus. Se eu for dar um testemunho da minha conversão, vai ser interessante, porque desde criança eu me entendo estar dentro de uma igreja, mas é porque houve uma perda de saúde de um irmão mais velho, onde a minha mãe teve que buscar a presença de Deus. E esta perda acabou repercutindo em salvação na minha vida, na vida da minha mãe. Será que este momento que nós estamos vivendo pode nos fazer ganhar coisas, querido? Este momento que nós estamos perdendo talvez a liberdade, estamos sendo privados do contato social, estamos talvez passando em alguns momentos difíceis financeiramente, mas eu quero desafiar que você vai encontrar coisas maiores nesse tempo. Paulo então percebe que o fogo daquela fogueira estava se apagando, e ele então se sente responsável por não deixar aquele fogo apagar. No meio de tantos, parece que 247 era o número de pessoas naquela embarcação, tantas pessoas, Paulo se levanta. Ele era um prisioneiro e ele se levanta para apanhar mais lenha. Tem tantas pessoas, tantas possibilidades, e ele não procura se exonerar da sua responsabilidade. E às vezes nós pensamos que tem tanta gente que pode fazer. Às vezes nós queremos esperar que o outro faça, para a gente não ser exposto ao ridículo. Talvez tenha alguns que até que querem fazer alguma coisa para Deus, mas está esperando que alguém chame, que alguém lidere, que alguém vá na frente, porque se der errado, é ele que vai ser exposto. Mas eu desafio você, nesse momento agora, a tomar posicionamento daquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração, aquele ardor. É você que tem que se posicionar. É você que vai tomar a dianteira da tua casa, a exercer a tua fé, a ser o protagonista do milagre da salvação dentro da tua família, do teu lar, do teu local de trabalho. Sabe, o chamado é teu, a responsabilidade é tua, o ministério é teu, a vida é tua. Mas às vezes a gente pensa que somos os mais desfavoráveis. Às vezes a gente pensa que tem gente talvez mais qualificada, muitos em volta do fogo, e sou eu que tenho que fazer tudo. Querido, existe coisa que é só você. Existe coisa que Deus está falando só com você, ou pelo menos é você que está ouvindo. Deus quer ver você trabalhando. Tem lugares que só você consegue chegar. Tem áreas da tua vida que é só você que consegue alcançar. Paulo está servindo, e quando ele está servindo, quando ele vai lá apanhar gravetos, lenha, o texto da Bíblia diz: vide, galhos, uma cobra, uma serpente ataca a sua mão, lhe ofende, morde na sua mão. E talvez seja assim a situação de algumas pessoas. Agora há pouco, conversando com uma pessoa, a gente estava dizendo de pessoas que fazem as coisas e por fazerem são alvo de pedrada. Quando você se levanta para agir, vem os ataques, vem as dificuldades, vem as lutas. E talvez nessa hora alguns arrependam, alguns param, alguns retrocedem. Mas eu desafio você a ficar tranquilo, porque Deus vai te ajudar neste teu propósito. Esse ataque foi para matar.
E tem hora que o levante é tão grande na nossa vida, tem hora que a coisa é tão violenta, que realmente parece que foi um rolo compressor que passou por cima da gente. Foi vento forte na vida de Paulo, foi navio sendo quebrado, e agora vem essa víbora. Mas por mais que os ataques não parem, eu desafio você também a não parar. Sabe, o apóstolo Paulo é autor de uma frase maravilhosa que ele dizia: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Sem estar abatido, sem passar por perseguição, sem ter abastança, como também sem ter a dificuldade das coisas. E aí ele conclui: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Os outros habitantes, no verso 4 fala que os outros habitantes daquela ilha conheciam os perigos daquela ilha, sabia das serpentes venenosas, e o verso 4 fala que eles ficaram observando, porque eles esperavam que Paulo viesse a morrer. Era o que acontecia com todos que eram mordidos por aquela serpente. Mas Paulo continuava vivo, Paulo continuava agindo, Paulo continuava levando as coisas, banhando mais graveto, como se nada tivesse acontecido. Sabe por que ele viveu? Porque ele estava exercendo o chamado dele. Há um texto das Sagradas Escrituras que diz: se você beber alguma coisa mortífera, mal nenhum lhe sucederá. Sabe, é nesse intento. Não é para você atentar a Deus, não é para você ser alguém que sai bebendo os venenos dessa vida. Pelo contrário, é dizendo que quando você está com um propósito e os acidentes inevitáveis vierem, há uma proteção de Deus. Uma vez os discípulos estavam em alto mar. Jesus havia ordenado que eles fossem para lá. A tempestade chega, mas Jesus chega junto para acalmar aquela tempestade, porque eles estavam ali obedecendo a uma direção de Jesus. Eu quero te falar que quando você está no lugar que Deus manda, quando você está exercitando o teu chamado, quando você se propõe a servir a Deus, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o negócio está ali. Praga nenhuma chegará à tua tenda, é a promessa de Deus. Sabe, Paulo era normal, ele não era um semideus, como acreditava a mitologia grega. Ele não tinha algumas partes do seu corpo que estavam ali protegidas de maneira nenhuma. É simplesmente porque ele estava cumprindo a vontade de Deus, então ele se torna imune. Quando você cumpre o chamado de Deus, onde tem derrota, você vence. Onde tem morte, você vive. Onde tem guerra, você encontra paz. 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Será que Paulo era conhecedor da tecnologia da ressonância magnética que nós conhecemos recentemente? Porque esse aparelho tem um poder, e hoje o estudo da neurociência consegue ver áreas do cérebro que começam a entrar em atividade quando temos determinado tipo de comportamento. Então foi isso que trouxe grande revolução para entender o comportamento do ser humano. E eu digo isso para pessoas talvez mais céticas, que precisam de mais detalhe, e também pessoas que têm um perfil de precisar de mais dados, como eu. Você sabe que pesquisas comprovam que ajudar o próximo, além de fazer bem à alma,
combate à depressão e alivia o estresse. Isso é o que mostra uma pesquisa da Universidade de Michigan e também da Universidade de Harvard, a maior universidade do mundo. Foram pesquisas utilizadas, várias pessoas, 2.700 pessoas. Uma pesquisa científica, comprovada. E lá comprovou que quando você ajuda, quando você está fazendo algo assim, você apresenta menos sintoma de depressão, de ansiedade, sente-se bem consigo mesmo, não fica remoendo os próprios problemas, e é fácil de entender, porque você está focado em algo, talvez, que consuma a tua atenção, e você se sente mais grato, talvez até pelas amostragens de situações de vida que você tem. Mas dentro do cérebro tem coisas que acontecem. Substâncias químicas são liberadas. E quando você vai no psiquiatra, ele introduz esse tipo de medicamento que é feito, fabricado, para tentar repor esses hormônios que faltam. Mas você sabe que dentro de nós tem uma farmácia biológica que produz tudo isso que nós precisamos. O negócio é despertar para que isso aconteça. Sabe, quando você ajuda, quando você está fazendo algo em prol do próximo, tem uma substância chamada oxitocina, que age sobre o estresse. Outra é a serotonina, que ajuda e trabalha na questão da depressão. E a dopamina, que tem um efeito calmante. E não é uma aula de química para a gente ficar falando sobre essas coisas. Mas eu quero que você entenda que o Criador de todas as coisas sabe o que faz bem para cada um de nós. Paulo não conhecia essas situações. Muitas doenças são psicossomáticas, vêm por causa da emoção. E talvez curas possam brotar de dentro de nós, quando você consegue ter todas essas coisas funcionando bem dentro do teu organismo. Agora, fazer caridade pode provocar esse tipo de coisa, mas não tem coisa maior. Não tem graça maior, não tem caridade maior que você faça para alguém nessa vida, do que apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para alguém que estava morto. E quando eu falo, alguém que estava morto encontra a vida. Alguém que estava sem perspectiva de futuro e encontra agora uma possibilidade de viver eternamente. Quando eu falo de morte, existem 3 tipos de morte, mas a morte espiritual, quando as pessoas nessa terra não têm uma conexão com Deus. Quando elas não sabem o que é experimentar a existência de Deus. E qualquer benefício ou qualquer atitude de amor que você demonstre para alguém não é maior do que fazer com que essa pessoa possa viver. E o apóstolo Paulo estava ali naquela ilha para trazer vida para aquelas pessoas. O maior ato de amor, a maior caridade que talvez vai fazer com que aquele que talvez esteja medindo a quantidade de caridade que está fazendo na vida, e essa não tem preço, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando o apóstolo Paulo se propõe a fazer isso, eu tenho certeza que reações químicas no seu organismo aconteceram, e a imunidade veio sobre ele. Nós estamos numa ameaça de um vírus que está corroendo o mundo. E você sabe qual é a vacina? Qual é o antídoto? Qual que é a imunidade que nós precisamos ter? Para que com certeza você seja alguém que seja protagonista de vitórias, de vida, de saúde. É você focar
a tua vida em fazer a obra de Deus, em servir a Deus. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, e eles estão ali para livrá-lo do mal. Há uma promessa de Deus. E como eu tenho vivido isso na minha vida, como você com certeza deve ter alguma experiência para contar. Enquanto você faz e cumpre o teu chamado, Deus está guardando a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu lar. Sabe, é uma coisa extraordinária a proposta de Deus. Você vir para a presença dEle e se tornar um instrumento dEle nessa terra. Talvez seja apelativo eu falar isso para você, porque talvez vai atrair o sistema de recompensa que há dentro de cada um de nós, e talvez alguém fale, isso para mim é vantajoso, mas pode ser até por esse pretexto, porque eu sei que no meio da caminhada, o amor de Deus e o resultado que você vê, das vidas sendo alcançadas, vai te corrigir e colocar a motivação correta dentro do teu coração. É assim que Jesus fazia com as pessoas. Ele chamava as pessoas para o acompanhar, e elas eram mudadas naquele processo. Sabe como é que Paulo resolve aquela cena de uma cobra presa à sua mão, e lá com os dentes cravados, injetando veneno dentro do seu corpo? Talvez uma cena deplorável, que nos faz lembrar de muitas pessoas no momento de perigo, que estão ali, o próximo passo seria a morte. Paulo simplesmente pega aquela víbora e sacode sobre o fogo. Sobre o fogo. Querido, eu quero que você lembre agora sobre o fogo que ele não deixou apagar. Sobre o fogo que ele não deixou que se apagasse, que ele foi lá pegar a lenha. Sabe, a nossa vida com Deus precisa ser alimentada, precisa ser nutrida. E por isso que ele foi buscar lenha. Você está aí do outro lado agora, ouvindo essa palavra, porque você quer nutrir a tua fé, você quer nutrir a tua caminhada com Deus, e é isso que nós temos que fazer. Se você não guardar o teu coração, se você não trazer à tua memória aquilo que dá esperança, a tua fé vai sendo diminuída. Coloquei um vídeo agora há pouco para as pessoas, porque existe um perigo. Existe um perigo de pessoas acabarem diminuindo a sua fé por estarem longe da casa de Deus e da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A tua missão é não deixar o fogo se apagar. A tua missão é não deixar a tua fé esfriar. Mas eu tenho que responsabilizar por mim. Foi Paulo que levantou para poder apanhar aquela lenha. Foi Paulo que se levantou para poder estar nutrindo aquele fogo. Sabe, a missão de manter este fogo aceso é tua. Não deixa nada aí na tua vida. Não deixa nada te impedir na tua caminhada. Não deixa nada desanimar a tua fé. Talvez a igreja esteja fechada nesses dias, mas você pode alimentar a tua fé diariamente. Você pode ter a tua experiência com o Senhor. Estou desafiando as pessoas a participarem das células, a servirem a Deus, para que essa fé seja mantida, e não só isso, para que outros também sejam alcançados. Talvez tem pessoas que venham ao culto e começam como verdadeiros examinadores a questionar: talvez hoje não foi bom, a palavra não foi boa, o louvor não foi muito bom. Mas eu quero te falar o seguinte: a missão de ter este louvor abençoado, essa palavra abençoada, é de cada um de nós. Quando a gente apresenta o nosso coração com fé, com sede diante do Senhor, já vem com fogo trazido de casa.
E tudo isso acontece, querido, porque Deus queria fazer algo maior. E sabe o que era? O verso 6 fala que todo mundo esperando o pior na vida de Paulo, mas ali veio um milagre. Paulo não parou porque ele estava focado em cumprir a sua missão. E existem dois tipos de pessoas: as que são influenciadas e aquelas que influenciam. E Paulo era aquele que estava influenciando as pessoas com a fé. E por causa daquela atitude, as pessoas naquela ilha, e havia muitas pessoas doentes, começaram a ver a fé, começaram a ver milagre na vida de Paulo. Então começaram a trazer pessoas doentes, pessoas que estavam ali desenganadas. E Paulo começou a orar por aquelas pessoas. E por causa disso houve também muitas curas. A fé é contagiante, querido. A fé, ela provoca milagres. E é uma mensagem de fé que é apregoada num coração cheio de fé, que contagia outro. E depois de tudo isso, depois de tantos milagres, o líder maior daquela ilha recebeu um milagre na casa dele, na vida dele. Depois de tudo isso, os habitantes daquela ilha providenciaram para Paulo habitação. Eles estavam ao redor de uma fogueira, mas eles forneceram casa para ele. Depois, verso 8 fala que ele curou outra pessoa, e depois curou muitos outros. E os habitantes começaram a honrar e trouxeram suprimentos, trouxeram presentes. E eu estou dizendo isso porque nós começamos no início dessa mensagem a dizer que ele havia perdido tudo. Mas Deus supriu todas as necessidades. Talvez você ache que perdeu algo e ficou por isso mesmo. Querido, há um memorial diante de Deus. Há um memorial diante de Deus, e você não serve a um Deus injusto. Não tem essa de karma, de sofrimento eterno. A palavra de Deus diz: se você quiser, você pode desfrutar do melhor dessa terra. E não tem nada melhor do que a presença de Deus. Mas com Deus, com certeza, vai vir um suprimento para as suas perdas. No verso 11, finalizando, ancorou um grande navio naquela ilha. Olha que coisa interessante. Para justamente resgatar o apóstolo Paulo. E finalmente Paulo sai da ilha de Malta e ele chega à cidade de Roma. Eu quero te falar que o destino final, ele vai chegar, vai acontecer. O propósito, aquilo que está dentro do teu coração, mesmo que haja alguns atrasos, quem sabe esses atrasos não sejam provisão de Deus. Quem sabe esse momento que nós não estamos vivendo não seja provisão de Deus, para que coisas sejam resolvidas na nossa vida. Quem sabe Deus não quer colocar uma vacina aí nesse mundo, uma vacina contra o pecado, contra a morte. Paulo chegou na na cidade de Roma, porque Deus providenciou o meio. Deus vai conceder o meio. E Deus vai realizar o anseio do teu coração. Há uma promessa. Salmo 37:5 que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no demais ele fará. O tempo vai chegar. Depois dessas provas vai haver restituição. Quero convidar você a fazer um acordo com Deus, uma entrega para Deus nesse momento. Quero desafiar você a se propor a ser um instrumento de Deus. Sabe, a igreja, o prédio está fechado, e é uma tristeza ter essas cadeiras vazias. Mas você pode abrir a tua casa, para de dentro da tua casa a palavra de Deus ser pregada. Você pode se conectar a outras pessoas através das redes sociais e fazer o culto nos lares, as células. E eu quero até desafiar você que está ouvindo essa mensagem,
nos mande lá no privado mensagem dizendo: eu quero participar desse movimento. E eu tenho certeza que vai vir a imunização de Deus sobre a tua vida. Vai vir bênção de Deus sobre a tua vida. Se prepare para um tempo de milagre. No nome do Senhor Jesus, abra a tua casa. Se coloque a exercitar o teu chamado. E se prepare para viver um tempo de provisão de Deus. Um tempo de milagres de Deus sobre a tua vida. Mas tudo isso começou quando Paulo determinou a fazer a coisa acontecer. Apesar de perdas, apesar de lutas, apesar de uma situação mais confortável de desistência, ele continuou a cumprir a sua missão. Ele queria ser extremamente usado por Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer a obra através da tua vida. Em nome de Jesus. Fecha os seus olhos agora. E coloca diante do Senhor a tua vida agora. Coloca diante do Senhor o teu coração, o teu ministério, a tua vida. Deixa Deus injetar ânimo dentro do teu coração agora. Deixa a esperança te fazer levantar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Senhor meu Deus, eu te peço que a tua graça agora seja sobre cada vida neste momento. Deus, nós apresentamos as nossas mãos, apresentamos as nossas mentes, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vida como oferta diante do Senhor. Apresentamos, ó Pai, para ser instrumento de Deus. Usa-nos, ó Deus. Mas te amo, te vai quando te tocar. Tu irás quando eu te tocar. Tu irás e eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai em paz. Em nome de Jesus, seja instrumento de Deus. Se apresente
declaro agora pessoas, ó Pai, se apresentando diante do teu trono e recebendo uma unção dos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus te abençoe. Foi muito bom poder estar aqui. E vale aí o nosso apelo. Eu quero desafiar você a sair da zona do conforto, a sair da comodidade e a ser um agente de transformação nessa terra, um agente de salvação. Sabe, você pode fazer parte do maior movimento de crescimento da igreja, e não é porque nós estamos preocupados com números, é porque nós queremos ver a salvação. Nós queremos nos propor a ser exatamente aquilo que Deus nos chamou para sermos. A última palavra de Jesus, quando ele sobe aos céus aqui nessa terra, está lá registrada em Mateus 28, é essa: ide e fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e ensinando a guardar todas as coisas que você ordenar. Sabe, não tem outra coisa. Pastor, mas eu quero um milagre, eu quero a bênção. Eu estou te falando que cumprindo esse chamado, as outras coisas vêm. A palavra de Deus diz que quando você busca o reino de Deus e toda a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Eu profetizo bênção, eu profetizo cura, eu profetizo milagre, eu profetizo a imunização contra o coronavírus, contra as pragas do inferno sobre a tua vida. Mas, querido, se propõe a ser um instrumento de Deus. Deixa Deus te usar para ser um instrumento de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a estar conosco, por enquanto, através somente dos cultos online. Dentro em breve, quando a igreja reabrir, você vai saber, nós vamos noticiar os cultos presenciais. Mas até lá, nos acompanhe, participe de uma célula através das redes sociais. Entre em contato conosco aí, você sabe procurar aí, nós vamos te achar, nós vamos te conduzir para uma célula, e essa célula é virtual por enquanto, né? As pessoas fazem contato e vão te ajudar nessa caminhada. Esse fogo vai ser alimentado diariamente, vai ser nutrido, essa chama não vai se apagar. E enquanto você faz isso, você vai vivenciar e experimentar milagre, proteção e bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quem está nos acompanhando, nós vamos colocar todas as mensagens no YouTube também. Pode se inscrever no nosso canal e lá também deixar o contato para a gente procurar você. Amém? Deus abençoe vocês. Nós vamos despedir no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção consoladora do doce Espírito de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero te falar que este culto online está alcançando o outro lado do mundo, né? Hoje recebi pessoas do Sri Lanka conversando em inglês e falando a respeito desse culto, da palavra, da pregação. Então olha o que Deus está fazendo em outros lugares do país e também na tua casa, no teu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo culto, em nome de Jesus.